No ano de 1865, nascia em Guaratinguetá aquela que viria a ser conhecida como a Loira do Banheiro. Maria Augusta de Oliveira Borges nasceu em uma família muito rica. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá, que foi um importante cafeicultor e político da época. Mas ela teve uma vida muito curta, marcada por escolhas que foram feitas contra sua vontade, e faleceu em 1891, ainda muito jovem, com apenas 26 anos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a origem dessa lenda urbana que percorreu o Brasil. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, sejam bem-vindos ao canal Pelas Páginas da História. Hoje nós vamos falar sobre a Maria Augusta de Oliveira Borges, uma moça rica do século XIX, a quem é atribuída a lenda da Loira do Banheiro. Mas como se a alcunha de Loira do Banheiro não fosse bastante, a Maria Augusta ela teve uma história repleta de acontecimentos impressionantes. Mesmo assim, muitas pessoas conhecem apenas o fragmento macabro da sua história. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o outro lado da Maria Augusta, pois seja como Loira do Banheiro ou Maria do Algodão, como esse personagem é chamado em alguns lugares do Brasil, eu tenho certeza que você, durante a infância ou adolescência, já ouviu falar sobre essa lenda do folclore urbano, porque ela percorreu e ainda percorre as escolas brasileiras. Só que, diferentemente de outras lendas, a história da Loira do Banheiro, ela tem nome e sobrenome. Ela já teve uma casa que, inclusive, existe até hoje e funciona como uma escola. Essa lenda, enquanto foi viva, ela tentou de todas as maneiras ser dona da sua própria história. E embora a lenda em si retrate a figura da loira do banheiro como uma mulher assustadora, a verdadeira Maria Augusta não era. Ela era uma mulher à frente do seu tempo. E que, apesar de sim ter se dobrado às convenções da época, ela não as aceitou. Ela tomou as rédeas da sua vida ainda muito jovem, quando partiu sozinha para outro continente buscando ser dona de si. A história da Maria Augusta, a princípio, ela não se difere em nada de outras moças ricas do seu tempo. Ela nasce em 1865 em Guaratinguetá, um município do interior do estado de São Paulo. Era filha do Visconde Francisco de Assis e Oliveira Borges e da Viscondessa Amélia Augusta Casal. Ela teve uma infância normal, uma educação regular, de acordo com os moldes da época, até que aos 14 anos, seu pai lhe arranja casamento com um político influente, o conselheiro Dutra Rodrigues, que viria, inclusive, a ser o presidente da província de São Paulo em 1885, por um breve período. Esse cargo de presidente da província, ele equivale hoje ao de governador do estado, o que poderia ter colocado a Maria Augusta na posição de primeira-dama do estado de São Paulo, se eles ainda estivessem casados nesse período. Acontece que, por alguma razão, a Maria Augusta ela rejeita esse casamento, talvez pela grande diferença de idade entre os dois, já que a Maria Augusta se casa aos 14 anos, enquanto o conselheiro Dutra já tinha 34. Só que a gente não pode ser anacrônico e pensar nesse recorte temporal com a nossa mentalidade contemporânea. Hoje é absurdo pensar em uma menina tão nova se casando com um homem tão mais velho. Porém, para a época, era a forma como os casamentos ocorriam, com as mulheres sempre muito jovens e os casamentos sendo arranjados pelos pais, que buscavam o melhor arranjo possível para ambas as famílias. O casamento, ele não era só um pacto social de união, ele tinha que ser um bom negócio, em termos de status e dinheiro também. E embora para Maria Augusta esse casamento tenha sido bastante infeliz, não há registro de que o seu marido a maltratasse. Inclusive, a biografia do conselheiro Dutra Rodrigues nos apresenta um homem bastante íntegro. Ele foi de um partido político conservador, mas ele era muito solidário às mulheres. Ele ajudava na busca por mais direitos e espaços na sociedade. E os comentários que tinham sobre ele, tanto no meio jurídico quanto político, também reforçam essa figura. Outro fato que aponta isso é que, mesmo o casamento tendo sido dissolvido por vontade da Maria Augusta, ela passou a receber uma espécie de pensão do conselheiro Dutra. No entanto, a origem desses valores não é discriminada nos documentos do divórcio. Então, não se sabe se o valor que ela recebia seria um tipo de estorno do seu próprio dote, ou se ele estava repartindo valores adquiridos após o matrimônio, ou até mesmo se, por preocupação com o bem-estar da esposa, ele estava pagando esses proventos para que ela tivesse uma vida mais confortável, já que não vivia mais com ele. Mas é importante dizer que, naquela época, não havia legislação que obrigasse tal pagamento. Então, caso o conselheiro Dutra se recusasse a fornecer qualquer valor, desde a devolução de bens e até mesmo pertences pessoais da Maria Augusta, a lei pouco faria por ela. E a Maria Augusta, apesar de não ter aceitado o casamento, ela também não gerou nenhum alarde social, apesar de ter saído fugida de casa, porque ela disse que ia passear, pegou todas as suas joias e desapareceu. Na época foi especulado que ela poderia ter tido um envolvimento com outro homem, mas nada foi confirmado, até porque a Maria Augusta não se relacionou publicamente com ninguém nos anos seguintes. Sempre muito discreta.
Ela sequer fez reclamações quando, na audiência de anulação, passou a ser acusada como pivô da separação do casal por ter uma personalidade muito difícil. O fato é que o casamento da Maria Augusta e do Francisco Antônio Dutra Rodrigues durou aproximadamente uns 4 anos. Eles se casaram em 1879 e no ano de 1884 eles já estavam anulando o casamento. Eu não encontrei registro de quando ocorre de fato a separação de corpos, que é aquele momento em que ela foge de casa. Mas algumas fontes dizem que foi após o falecimento do seu pai que ela passa a nutrir essa ideia, já que ela tinha no pai uma espécie de empecilho para tomar essa decisão. Porém, mesmo com a morte do seu pai, que por óbvio seria contra essa separação, a Maria Augusta ela não teve mais o caminho aberto para retornar para sua família, e ficou profundamente abalada e chocada com o escândalo social, em especial a sua mãe, que mesmo viúva, passou a se negar a receber a Maria Augusta de volta em casa. O resultado imediato dessa anulação foi transformar a Maria Augusta em uma vilã na época, mas ela seguiu sempre muito discreta, não formalizava protestos e nem contestava os alardes sociais que eram feitos a seu respeito. Até que aos 22 anos, ela decide ir embora do Brasil. Ela vai para Paris, só que nesse período também não tem muitos registros de como foi a vida dela na Europa. Mas a gente pode imaginar que, como ela era dotada de uma personalidade firme e também tinha uma vida financeira muito confortável, de certo, a Maria Augusta ela deve ter frequentado os melhores círculos, os melhores eventos da época. Infelizmente, essa vida livre que a Maria Augusta tanto desejava acabou sendo muito breve, já que aos 26 anos, em 1891, ela falece em Paris. Há relatos de que ela havia falecido de hidrofobia, que é a raiva humana. Porém, o seu corpo, ao chegar no Brasil, embora estivesse preservado devido ao processo de embalsamamento encomendado pela sua mãe, ele não estava acompanhado da certidão de óbito, que possivelmente foi roubada durante o translado do corpo. Em meio à dor do luto e um possível remorso, a mãe da Maria Augusta, a Viscondessa Amélia, ao receber o corpo da filha, ela opta por fazer um longo velório no casarão da família. Porém, esse processo do velório, ele passa a se estender muito, com a desculpa de que a mãe queria esperar pela cripta da filha, que ficasse pronta para que fosse sepultada. Só que o sepultamento da Maria Augusta, ele começa a demorar dias, semanas, meses, e o corpo da Maria Augusta, ele estava preservado, ele estava bem embalsamado e ele não estava sofrendo a ação do tempo. Só que ele era exposto em um caixão de vidro, o que deixava a situação muito bizarra, tanto para os funcionários da casa quanto para os familiares e amigos que acabavam vindo visitar e ficavam expostos a um velório sem fim. Mesmo com muita insistência dos amigos e familiares, a Viscondessa ela só cedeu ao sepultamento da filha quando ela passa a relatar que estava sonhando constantemente com a Maria Augusta pedindo para ela para que fosse sepultada para descansar. Só que aparentemente tudo que a Maria Augusta não faria seria descansar. O casarão da família ele é vendido para o Estado e é transformado em uma escola. Talvez pela memória recente da sua morte e também pelo atraso no seu sepultamento, que acabou gerando uma história macabra na cidade, a presença da Maria Augusta ela passou novamente a ser um assunto muito comentado na cidade de Guaratinguetá, quando as crianças da escola começaram a relatar acontecimentos muito estranhos. Alguns alunos e também funcionários relatavam sentir um suave perfume que tomava conta dos ambientes, enquanto outros percebiam que as torneiras do banheiro se abriam e também haviam relatos a respeito do piano da Maria Augusta, que supostamente tocava sozinho. O que não faltavam eram histórias, e que foram tomando os mais diversos caminhos e rapidamente também se espalharam pelo Brasil. As crianças mais corajosas e atrevidinhas, né, diga-se de passagem, passaram a desenvolver métodos para invocar a loira do banheiro e provocá-la. E como toda lenda, alguns vão acreditar, outros não. O importante é que, em meio desse imaginário popular, a lenda teve um pé na realidade, e é importante conhecer a história da Maria Augusta. Ela merece ser lembrada também pela mulher corajosa que ela foi e que decidiu ousar pelo seu próprio destino. Bom, para finalizar, eu vou deixar a indicação de um livro, se chama A Loira do Banheiro, A Dama e o Conselheiro. O autor é o Diego Amaro de Almeida. Deixa eu só pegar aqui para vocês. É esse daqui. Tá vendo? É esse livro aqui, é um livro curtinho. E nesse livro, o autor ele fala não somente da Maria Augusta, mas ele também faz uma boa biografia do conselheiro Dutra Rodrigues e também da família Oliveira Borges. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a fundo a história dela. Ah, só um detalhe: vocês estão vendo aqui no vídeo que a loira do banheiro não era loira, tá? Ela era ruiva. Então, fica essa curiosidade aí para o final, que, apesar de ter sido chamada de loira do banheiro, muito possivelmente porque na época talvez seja um cabelo ruivo claro, provavelmente as pessoas viam aquele cabelo, um loiro, entre aspas, queimado, e ficou o loira do banheiro.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. E também comentem sugestões para os próximos vídeos. E até a próxima!